Sejam bem-vindos a mais um Conexão ESG do Instituto Bertol, patrocínio especial da Bertol Advogados, Russell Bedford Brasil, apresentado por mim, Jean Araldi, host desse programa, e hoje recebendo no nosso programa meu amigo, muito especial aí, Andrei Russo, diretor, sócio da Código Verde. Andrei, seja bem-vindo aí. Obrigado, a mais um bate-papo Conexão ESG. Obrigado, Jean. Para nossos ouvintes, hoje nós vamos trabalhar o empreendedorismo com o Andrei e sustentabilidade. Então, para nós iniciar esse bate-papo, vamos nada mais justo que nós contar aí que experiência tu tem de sustentabilidade, quem é o Andrei, como que ele caiu aqui num bate-papo de conexão ESG, né? De sustentabilidade social, governança, econômico, né? Então, nós vamos discutir vários temas. Como é que o Andrei chegou aqui no nosso podcast? Então, Jean, como a gente já vem conversando, né? A sustentabilidade, na verdade, a gente entrou no mundo aí de empresariado há uns 4 anos, né? E há 3 anos eu e o Paulo Tigre, meu sócio, a gente montou a Código Verde, porque eu sou oriundo do setor de telecom, né? E por incrível que pareça, é um dos setores que hoje tem a maior concentração, né, de custos, digamos assim, em relação à compensação de carbono, né? Tanto é que a gente vê aí o mercado, a movimentação que está acontecendo, principalmente pelas maiores, Microsoft, Google, eles têm feito muita questão aí nos data centers a compensação do carbono por conta do consumo de energia, né? Então, e cada vez vai acontecer mais. Hoje mesmo a gente estava conversando em relação, né, à questão das IAs aí, né, o consumo que precisa para sustentar, né, um data center. Então, entrou exatamente nessa época. E aqui no Brasil, na época ainda um mercado voluntário, muita novidade, comecei a estudar o processo e a gente viu uma oportunidade de mercado. E com isso a gente vem trabalhando exatamente nessa questão da sustentabilidade na época ambiental e acabamos avançando até para o ESG, porque tem questões sociais, governança, etc. Então, basicamente, é isso, né, Jean? Para nós iniciar, nós temos vários empresários, pessoas da comunidade que nos escutam. E a primeira pergunta que eu vou pedir para ti, explica o que é um crédito de carbono, como é que funciona para o pequeno, para o médio. Os grandes já estão trabalhando crédito de carbono, mas de repente tem aquele pequeno comerciário, aquela pessoa que presta um serviço que quer entender o que é um crédito de carbono. O que eu gosto de falar, o crédito de carbono, na verdade, ele é uma consequência, né, de um projeto. A gente tem que analisar como um todo a cadeia para ver se a emissão do crédito de carbono para um determinado empresário, para uma determinada empresa, ele se paga, ele é viável, né? Então, essa análise ela é feita exatamente, muitas vezes, pelo tamanho do empresário, né, da empresa. Então, por isso que eu te falo que o crédito de carbono ele é uma consequência. A gente trabalha muito com a questão dos selos, né? Então, a gente começa fazendo um inventário, inventariando a empresa, inventariando os processos da empresa, e com isso a gente traz a segunda etapa, que é o quê? A emissão da ISO 14001. Então, quando a gente fala da ISO 14001, a gente está falando do primeiro selo, que é o selo verde. O cara está cumprindo todos os processos para se dizer que eu cumpro a parte sustentável, né, do meio ambiente, então esse cara recebe um selo verde. E esse selo verde já leva o cara, inclui a empresa num mundo interessante. Que é o quê? Linhas de créditos mais facilitadas, linhas de créditos mais baratas e dependendo do projeto, se tem um social envolvido junto com o ambiental, muitas vezes até perder um fundo a fundo perdido, né? Um investimento a fundo perdido. O cara vai pagar isso. Os bancos liberam bastante recursos. Libera. Então, assim, dinheiro tem. O que muitas vezes não tem é o projeto. E, analisando também, como a gente está falando do tamanho dessa empresa, a gente segue, depois da emissão do selo verde, a gente segue esse trabalho, né, dentro do projeto para o selo de descarbonização. Então, essa empresa ela é uma empresa que tem emissão de carbono
Zero. É uma forma de mitigar isso aí dentro da empresa ou não? Sim. Porque, só concluindo ali, né, Jean, feito o selo de descarbonização, cara, tendo o selo de descarbonização, existe o terceiro passo, que aí sim é fazer a certificação desse projeto e a emissão do crédito de carbono. Então, essa análise ela é feita exatamente na elaboração e nas etapas onde há a emissão dos selos. Porque tem um custo, e o custo não é barato. Ele não é barato ainda hoje para a realidade de muitos empresários brasileiros. Mas a gente consegue adaptar. Mas a gente consegue adaptar. Vai ter um bloco, nós vamos conversar dessa parte de valores. Tá. Mas vamos trabalhar, vamos iniciar também para o telespectador que está nos escutando aqui, para ele entender um pouquinho como é que funciona a legislação. Tem uma legislação específica, no Brasil, no mundo, é a mesma legislação, para nós entender o macro aí do Código Verde, do Código Verde da tua empresa, né? E o marco da legislação e o marco regulatório desse mercado. Tá. O Brasil, até dezembro do ano passado, de 2024, ele era um mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? São empresas que, por sua livre e espontânea iniciativa, buscaram a realização da descarbonização dela, buscaram fazer a empresa uma empresa sustentável, né? E uma empresa com selo não poluente, né? Bem como uma empresa totalmente voltada a ESG, toda a matriz ESG que a gente pode também discutir. Feito isso, eles fizeram as suas, né, as suas certificações para a emissão do crédito de carbono e, a partir daí, eles tendo crédito de carbono, eles levam o crédito de carbono, seja para fazer a sua descarbonização, né, ou também para comercializar o excedente. Então, é uma receita acessória, muitas vezes, interessante para a empresa. O que acontece com o Brasil? Pegando a parte, esse é o mercado voluntário, né? Voluntário. O que acontece? As emissões desses créditos de carbono no mercado voluntário, que a gente gosta de falar, existe dois, e aí depois a gente pode falar como nós trabalhamos. Existem duas maneiras. Muitas vezes, aqui no mercado nacional, foi feito a certificação por uma empresa nacional, sem cadastro ONU. Então, esse crédito de carbono, entre aspas, ele só serve para um mercado nacional e descarbonização nacional. Então, muitas vezes, o mercado estrangeiro não enxerga as etapas que a empresa ela realmente é uma empresa verde. Já a outra etapa, a outra parte ou outra metodologia que a gente utiliza, e aí a Código Verde utiliza, é totalmente uma metodologia ONU. Né? Nós fazemos todos os trâmites, todas as etapas, conforme determinado pela ONU. Né? Tanto é que as certificadoras que a gente trabalha são as maiores, Verra, Gold Standard, Corsia. Né? São essas certificadoras. Com as 3 parcerias, né? Exatamente. Mesmo no mercado voluntário, a gente trabalhava dessa forma, seguindo essas etapas. Por isso que a gente trabalha com a ISO, né? 14001. Para quê? Para a gente já pular várias etapas que muitas empresas nacionais estão utilizando para fazer a certificação de uma maneira mais rápida. Às vezes, a nossa forma ela é um pouquinho mais custosa, mas em compensação, a gente consegue, inclusive, trazer retroatividade nos processos. Mas voltando para o mercado voluntário, se essa empresa ela trabalhou de uma forma da metodologia ONU, que é uma metodologia mundial, né? Então esse crédito de carbono ele é aceito na Europa, ele é aceito na Ásia, até mesmo nos Estados Unidos, né? A gente tem visto aí. Então é uma metodologia que nós utilizamos. Feito isso, agora tem uma etapa que a partir de dezembro foi homologada, foi sancionada a lei do crédito de carbono aqui no Brasil, né? Em dezembro de 2024. Uma lei no mundo, vários países tinham, tem países que não tem ainda. Tem países que não tem ainda. E o Brasil, então, passou a ser um mercado regulado. Tem algumas etapas ainda a ser vencidas, algumas questões aí já estão no Senado. Uma delas é a criação de uma agência regulatória necessária, né? Mas o Brasil já está inserido no mercado regulatório. Regulamentado. Então, no momento que tu tem um mercado regulamentado, existem procedimentos e processos do país. A lei brasileira ela é muito aderente à lei internacional, então, a partir de agora, as certificações, os créditos emitidos de uma forma regulada, tem como posso dizer, ele é muito mais vendável para o mercado estrangeiro, os créditos de carbono, né?
E o mercado estrangeiro enxerga as empresas brasileiras, no momento que eles estão fazendo a metodologia e fazendo o processo de descarbonização e a emissão de crédito de carbono, como empresas realmente sustentáveis, como empresas verdes, né? E isso é uma questão interessante. Por quê? Porque quando a gente volta para o mercado voluntário, a gente enxergava qual as empresas que estavam aderindo a esse mercado. Que eram as maiores, com certeza. Eram as maiores, eram as multinacionais brasileiras. É uma Petrobras, é uma CSN. Cara, uma CSN, uma empresa de mineração, uma mineradora gigante. Os caras têm uma área específica de sustentabilidade lá. Eles já emitem créditos de carbono próprios, eles já fazem a própria descarbonização com seus créditos. E ainda tem excedente para vender para o mercado, né? Mas por que eles acabaram a Vale do Rio Doce? Por quê? Porque são empresas que, de uma certa forma, poder exportar e ter uma questão de um diferencial comercial. Até para os investidores. Até para os investidores, mas lá no país de destino, que tem as regras estabelecidas, então eles tiveram que se adequar ao mercado. Então, por mais que um país não seja regulado, a questão da certificação é necessária para essas empresas continuar exportando, ter um diferencial, né? Inclusive agora, a partir do ano que vem, entra uma lei no mercado comum europeu, né? Na Europa, onde empresas exportadoras que eles estão importando, países que eles estão importando e não tenha, as empresas não tenham o selo verde, não tenha o projeto de emissão de crédito de carbono, vai ser colocado uma taxa de 76 euros a tonelada. Se tu imaginar isso, por exemplo, o agro aqui brasileiro vai inviabilizar exportar carne, exportar qualquer produto agro para a Europa. E nessa esteira está vindo China, está vindo os países árabes, e o Japão já se pronunciou que também, a partir do próximo ano, vai ter uma taxa em cima de produtos que não tenham o selo ou o projeto de crédito de carbono. Esses projetos de mercado regulado, vou fazer uma pergunta bem pertinente. Tu acha que ele é provisório ou ele é que veio para ficar? Não, ele veio para ficar. Porque a maioria dos mercados, quando se fala, é uma metodologia nova, crédito de carbono, né? Então, tipo assim, muitos investidores perguntam, é passageiro ou não é passageiro? Não. Na tua visão, qual o papel tem um investidor quando ele vai adquirir uma empresa, fazer uma fusão, uma aquisição, numa empresa que tem um bom mapeamento de carbono e uma empresa que não tem mapeamento? Bom, você tem um bom mapeamento de carbono, já pula várias etapas, até para a questão quando a gente... Como eu posso dizer, como a gente tem uma empresa hoje, o Brasil, por ser um mercado regulado, ele pula várias etapas na questão da empresa em relação ao mercado e em relação ao governo. A que não tem, eu vejo dessa maneira. Eu acho que ele está muito atrás do que o mercado está exigindo. Vamos dar um exemplo. Lojas Renner, ela lançou produtos sustentáveis. Ela adquiriu créditos carbonos para dizer, cara, eu sou uma empresa sustentável e estou vendendo produtos sustentáveis. É um marketing. A coleção dela não durou um mês, foi tudo vendido. O que tu acha para a sociedade, como a sociedade enxerga? Uma empresa que tem todos os processos sustentáveis e não polui um rio, né? Quando ele emite o excesso de água gerado pelos produtos, mas a água potável para o rio, ali tem todo um macroambiente, peixe, alga, etc. Então ele não está poluindo. Ou aquela empresa que não está nem aí para a questão sustentável, joga os dejetos no rio, mata um rio. Não, como é que a sociedade vai enxergar? Qual que eu vou comprar? Por mais que a gente viva num país pobre, eu vou estar comprando um produto que vai me custar R$1 a mais, mas eu sei que ele tem uma questão social, porque no momento que a gente está com uma visão sustentável, a gente está com uma visão social, porque no momento que eu não poluo, eu não gero mais custos, porque tem os custos adicionais para eu despoluir aquela água, para tornar ela potável, para a população poder se beneficiar de banho, água, né, matar sede, fazer comida, etc. Né? Então eu estou eliminando, inclusive, um processo do ente público de custo, que é os nossos impostos. Né? Então, assim, eu acredito que até a sociedade hoje, com a visão que tem, ela vai preferir, óbvio, uma empresa sustentável. Né? E uma ação negativa, né? A gente chama do greenwash, acontece muito e é muito ruim para uma empresa de grande porte, né? Claro. Tem uma palavra que eu acho fabulosa, André, que é pegada de carbono.
como uma empresa mede a pegada de carbono? Muitos falam em pegada de carbono, concorda? Concordo. É um tema na mídia. Sim. Como que se mede, ou um setor, não só uma empresa, um setor, como que se mede o crédito, ou a pegada de carbono numa empresa? Vamos lá. A pegada de carbono tu vai medir de várias maneiras. Todos são, né? Tudo depende do setor que a gente está falando, né? Tem um método, um padrão, o pH, protocolo? Existe 147 métodos de análise de emissão de carbono. São 147 métodos, ou seja, 150. Então, a metodologia ela se aplica conforme o setor que a empresa está. Mas a mais usual ainda para nós é 14.000, voltado para 14.064? O que acontece? Na verdade, são etapas que tu tem que desenvolver ao longo do processo para tu fazer exatamente o projeto, né? Então, a gente fala da 14.001, a gente começa passando pela 14.020, 14.021 e 24, onde eu tenho o selo verde, a emissão do selo verde. Após a emissão do selo verde, eu passo para 14.064. Com a 64, eu tenho a inciso 1, 2 e 3, que aí, no momento que eu cumpro tudo isso, eu tenho a certificação, né, o selo de descarbonização. Feito todos esses processos, que aí eu mando para a certificadora o meu projeto, para ela certificar esse projeto e eu ter o direito ao crédito de carbono. Mas mesmo na ISO, existe exatamente essas 147 análises, tipos de análises para eu poder fazer essa certificação. E o que uma empresa ganharia ou ganha tendo uma certificação dessa? Que é um diferencial hoje, né? Não, ela é um diferencial, ela ganha exatamente aquilo que a gente tá falando desde o início. Primeiro, visibilidade de uma empresa sustentável, isso já é um ganho indireto e institucional. Mas assim, além disso, o crédito carbono, é isso que a gente tem que enxergar. Eu vejo hoje já muitos empresários enxergando dessa maneira como um investimento. Vamos pegar um case aí, o BTG. O BTG comprou a Sistêmica. É uma empresa florestal, está fazendo todos os projetos florestal lá no Mato Grosso, né? Por conta disso, ele fechou um acordo com a Microsoft para fornecer 7 milhões de toneladas de crédito de carbono para a Microsoft. Então, olha só o investimento que o BTG fez. Agora, tu pega esse investimento que o BTG fez, nós estamos considerando que hoje um crédito de carbono florestal brasileiro, um RED está em torno de $5. Está aumentando. Está aumentando. O mercado, né? O mercado está aumentando. Mas vamos lá, $5 a média. Quanto é que é 5 vezes 7 milhões de toneladas? Dá 35 milhões de dólares. Agora traz para real isso aí. Vezes 6. A gente está falando de em torno de 210 milhões de reais. Olha o investimento que foi feito pelo BTG. Isso é um investimento que veio para ficar e vai permanecer. Vamos pensar na Petrobras. A Petrobras, querendo ou não, é uma matriz energética poluente. Claro, eles têm várias pesquisas de aplicação de processos energéticos limpos. Óbvio, né? A gente não está falando, mas vamos lá. Qual é a principal matriz, qual é o principal mercado da Petrobras? Petróleo. Então, no momento que ela começa a descarbonizar, ela começa a dizer, eu sou uma empresa verde, mas para ela ter a descarbonização, ela tem que ter projetos, ela tem que ter várias adequações para chegar nesse ponto. Ah, é muito dinheiro que a Petrobras gastou e investiu. Opa, tu está enxergando o custo adicional a um projeto. Mas o que ela vai ganhar quando ela começar a fazer a sua emissão de crédito de carbono? Além de imagem. O excedente ela pode vender. E o excedente do vai ser uma fonte de... É uma fonte de receita. Vão para o mundo agro hoje, né? O agro ficou fora do projeto regulado. Mas vamos lá, no mundo agro, como a gente falou agora outros países vão... Hoje o que sustenta o Brasil é o agronegócio, é o agrobusiness. Então vamos imaginar duas situações aqui para chegar na terceira. Primeiro, a gente sabe que hoje o agro ele é produzido no país, a gente utiliza 8% do nosso território no agro. Que pelo tamanho do Brasil é pouco. Pouco, né? Pouquíssimo. Dentro disso tem as APAs, as áreas de proteção. Então tu imagina o seguinte, hoje o cara enxerga aquela área de proteção como um estorvo, porque ele poderia estar plantando mais, produzindo mais. Agora tu dá um passo para trás e diz, cara, investe para a gente fazer a acreditação de crédito de carbono aqui. Vamos fazer o crédito de carbono aqui na tua área. Vai gerar uma receita acessória e uma receita se o cara permanecer no projeto,
né, durante os 20 anos, é uma receita acessória que, por exemplo, a agricultura não traz para o cara aquela certeza de receita. Vou fazer uma pergunta nessa mesma linha do teu raciocínio. O Brasil, os estados, os municípios têm muitas áreas, parques, áreas de preservação permanente. Esses entes, eles têm interesse ou no futuro próximo vai ter alguma PPP, uma parceria pública-privada, para conseguir esses créditos, ou tu acha que não? Não, ou vai, já é uma coisa que... vai. Tipo assim, ó, vamos pensar, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem muitas reservas. Vai. E as nossas reservas, tipo assim, ó, elas são uma parte ambiental que estão lá, mas elas não gerem nenhuma receita por enquanto. É uma forma do governo, estado, município, receber Sim. algum crédito disso? Sim, com certeza. Gia, claro, até questão de confidencialidade e até estratégia da Código Verde, mas eu vou te falar algumas questões. Com o Rio Grande do Sul, pelo que o Rio Grande do Sul passou em 2024, né, a tragédia lá da enchente, existe todo um processo de reconstrução do Estado. E uma parte que a gente tem buscado numa conversa com o Estado nessa PPP é exatamente a gente trazer